Vamos dar início ao nosso estudo. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando, após estudarmos sobre o revestimento do Espírito Santo, nós começamos a analisar então o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Para nós vermos na prática, né, como que é uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo desceu em Atos capítulo número 2, é o relato da descida do Espírito Santo, todos revestidos do Espírito Santo. Agora, como é na prática uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque às vezes a gente pode ficar com a mentalidade errada, né? Vocês estão revestidos do Espírito Santo, agora não tem perseguição, não tem nada. Então nós vamos ver na prática, nós estamos vendo, né, na prática. Então nós estudamos um pouco dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos um pouquinho a respeito da pregação, onde tem os relatos, né, a primeira pregação do apóstolo Pedro, onde ele relata e testificando de forma muito incisiva de que Jesus, ele é o Messias prometido, né? Então, para nos dar segurança, o cumprimento das profecias. Então nós já vimos sobre isso. Nós falamos nas semanas, as duas últimas semanas, sobre posicionamento na identidade que Cristo nos deu. Então, a necessidade de nós posicionarmos, né, verdadeiramente na identidade que Cristo nos deu, de libertos, né, da vida de pecado, e agora firmados pés, né, na pregação do Evangelho, na mensagem do nosso Senhor Jesus. E na última semana nós encerramos o nosso estudo falando sobre sujeição a Deus. E o texto ele é muito incisivo, né, dizendo que se nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, o diabo vai fugir de nós. Então, nós estamos pontuando aqui sobre o revestimento do Espírito Santo, né? Entendendo isso, o revestimento do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nós vamos ter resistência do inferno, o próprio Senhor Jesus disse isso, amém? Só fazendo um apanhado aqui para os irmãos. O nosso Senhor Jesus disse isso, nós teríamos, né, um combate, na declaração maravilhosa que Ele fala para a gente, né, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Ele nos dá também uma revelação de que as portas do inferno se levantariam constantemente contra a igreja, só que ela não venceria a igreja, amém? Então nós vamos agora entendendo isso sobre posicionamento. Hoje nós vamos frisar sobre, nós também pontuamos sobre isso, posicionamento na identidade, entender quem somos para nos posicionarmos, como somos. Agora, como agir então, sendo um salvo em Cristo Jesus, quais nossas preocupações, e nós vamos agora então frisar um pouco mais, ser um pouco mais pontual no ato do serviço, amém? A respeito de posicionamento, se nós estamos posicionados, entendendo a nossa identidade, nós estamos com a nossa vida espiritual alinhada com Deus, amém? Agora nós precisamos entender então o posicionamento depois dessa fase, qual é? É o ato de servir, é o ato do serviço, amém? Então hoje, esse texto, né, de sujeitar a Deus, né, resistir ao diabo, ele vai fugir, fala muito sobre humilhação. A sujeição aqui é negar a nós mesmos, né, deixar o nosso ego de lado e sujeitar a Deus completamente, amém? Então nós concluímos assim, para nós fazermos a transição para Atos capítulo número 4, embora nós não vamos literalmente falar ainda sobre Atos capítulo número 4, mas nós já vamos fazer introduções para os estudos seguintes, amém? Hoje nós vamos falar então sobre posicionamento conforme a tua identidade de cristão, identidade de salvo em Cristo Jesus. O texto base, eu acho que o versículo base sobre identidade está muito associado a Salmos de número 40, onde nós lemos claramente que o Senhor tirou os nossos pés de um lodo, o Senhor nos tirou de um lugar de lodo e nos colocou em um lugar firme. Então, com essa identidade de firmeza, firmou os nossos pés na rocha, em algumas versões, com essa identidade, nós vamos então avançar e não mais voltarmos, né, a andar em lugares escorregadios. Nós vamos estar firmes no Senhor. Então essa identidade vai nos proporcionar agora a oportunidade de serviço, amém? Posicionamento então conforme a tua identidade, nós vamos falar sobre serviço. E falando sobre serviço, nós vamos falar sobre diaconato. O que é o diaconato? Quem quiser pode participar respondendo, por favor. Diaconato, na tua visão, o que é o diácono? É o serviçal, em outras palavras, é o serviçal. É o serviçal. Amém?
Não percebi? Intercessor. O intercessor? Não é bem nessa linha do intercessor, não. Vamos dar um desconto. Tem que interceder também, mas não está associado, né, à função de diácono, não. Né? Ou seja, não é alguém que intercede e não pode ser denominado diácono. Né? Então, não é uma das características. Quem cuida da igreja? Tá. O serviçal cuidando da igreja, tá bem? Amém? Mais algum irmão quer pontuar? Está claro, né? Depois do intercessor, os irmãos ficam quietinhos. Amém. Brincadeira à parte, a gente tem liberdade para poder brincar. Então, diaconato, na verdade, nosso ministério, vários ministérios, define o diácono, então, como aquele que presta serviços, o serviçal da igreja, aquele que vai limpar, que vai dar uma atenção, que vai fazer isso, que vai cuidar, a recepção vai cuidar realmente, né? Tomar conta do tempo, da ordem do tempo. O diaconato é aquele que é o casca grossa mesmo, aquele que vai pegar as coisas difíceis da igreja, está na mão do diaconato, tá? Então, não necessariamente precisa ser consagrado para exercer isso, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas em tese existe uma função, né? Um ministério, uma consagração, isso falando, né, do nosso ministério, Ministério Betel, nossa igreja, existe sim uma consagração separada, né, para o diaconato. Tá? Então nós trabalhamos com isso, separamos algumas pessoas especificamente, consagrando, né, essa função ao Senhor, mas isso não é um ministério em si, tá? Isso não é um ministério em si, não, isso é uma separação para exercer essa função, tá? Agora todo mundo na igreja, nós vamos ver sobre isso aqui, pode servir como diácono, tá? Então não é nada assim de outro mundo, mas existe sim no nosso ministério essa função específica, né? Essa consagração para o diaconato, tá? Vamos, 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 13. 1 Timóteo, uma carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, tá? Capítulo de número 3, o verso de número 13. Ele escreve duas cartas. Timóteo e Tito é chamado as cartas pastorais. Aqui é bem que um conselho do apóstolo Paulo, direcionando Timóteo como que ele deveria lidar cuidando da igreja, como ele ser pastor. Essa, em tese, é essa palavra. Então, tem ministério pastoral sobre a sua vida, mergulhem em Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, que é uma carta bem direcionada mesmo. E nessa, então, nessa carta, nós temos esse texto específico falando sobre os diáconos. Amém? Então vamos lá, queria pedir que alguém lesse, por favor, 1 Timóteo capítulo 3, verso número 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém? Dá para a gente frisar bem o que está no texto? Dá para a gente pegar bem e observar bem. Os que desempenharem bem. A primeira coisa, então, que nós já vamos ver aqui no conselho desse versículo aqui, é aqueles que desempenharem bem a função do diaconato. Aqueles que trabalharem bem no diaconato, eles vão ter algumas coisas específicas. E quais são essas coisas específicas que nós temos aí de bênção sobre a vida deles? A continuação? Eles alcançarão uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Olha a bênção advinda de um posicionamento no serviço. Está vendo? Aquele que desempenhar bem, aquele que servir bem. Sabe por que isso? Nós vamos ver no decorrer desse estudo. Aquele que exercer isso. E qual o segredo aqui? O segredo aqui é porque entendeu a verdadeira mensagem do Evangelho no ato de servir. Não estamos falando da verdadeira mensagem do Evangelho a respeito da salvação, mas estamos falando a respeito do serviço. Ou seja, como cristão, qual deve ser o meu comportamento e não é lidando com o pecado, qual deve ser as minhas ações. Porque nós lemos num texto na semana passada, se alguém lembrar aí qual é o texto, nos ajuda aí. Mas o texto ele vai frisar o seguinte: se você pode fazer o bem e não faz o bem, você está cometendo um pecado. Tá? Então, nós tivemos esse texto aí também, se eu não me engano, é mesmo no finalzinho de Tiago, capítulo número 4, acho que no finalzinho do versículo, dos últimos versículos, vai estar essa referência aí. Se nós não fizermos aquilo que nós podemos fazer, nós estamos pecando.
Às vezes a gente olha muito para o pecado como o quê? Como adultério, como mentira. Então, esses são pecados sim. Mas agora, a omissão também ela é pecado. É isso mesmo? Tiago 4,17. Como é que está o texto aí? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Está pecando. Um outro exemplo que confirmaria essa palavra é o profeta Samuel, lá no Antigo Testamento. O povo de Israel pega, quando ele está fazendo um ensaio para esse pedido, levantando então Saul, como o povo tinha pedido para rei, aí o povo pega e fala assim: olha, não deixe de orar por nós. Aí Samuel vai virar para ele: longe de mim pecar contra o Senhor em não orar por vocês. Ou seja, deixar de orar para o povo seria pecar contra Deus. Por que isso? Por causa do ministério que ele tinha. O ministério, ele colocado como profeta, ele tinha a responsabilidade de orar pelo povo. Então, não exercer essa função era pecado. E às vezes a gente frisa muito no pecado, das ações malignas, de dar lugar à carne. Mas irmos contra aquilo que nos foi ordenado como o Senhor também, ou não exercer isso, se torna também um pecado. Então, aqueles que exercerem bem, servirem bem, adquirirão para si uma boa posição, ou uma posição de honra. Então, é honroso isso. Infelizmente, em muitas igrejas tem destacado para o diaconato pessoas que não têm capacidades, entre aspas aqui, ou não têm o chamado para presbitério, para pregação, para louvor, e aí pega, como se tipo assim, vamos arrumar um lugar para essa pessoa. Mas nós vamos ver hoje de que isso está totalmente errado, tá? Está totalmente errado. Embora tem uns com aptidão para servirem ali e depois não terão aptidão para pregar, para poder estar no púlpito, ministrar, mas isso é uma outra história, tá? Não é rebaixando o diaconato, mas infelizmente tem muitos ministérios que meio que rebaixam. Então pega aqueles irmãozinhos que não lê direito e que não sei o que, não, é diaconato. Pega lá irmãzinho, não, é diaconato. Não, isso não existe, isso não pode ser ato discriminatório, tá? Tanto qualquer um irmão da igreja, pastor, dirigente, tem a responsabilidade de zelar pelo templo, de cuidar do templo e pode servir em qualquer área delas. Agora nós vamos ver no texto também da colocação, do levantamento dos diáconos, o porquê que levantou pessoas específicas para isso e não todo mundo ficou com essa responsabilidade, tá? Então nós vamos analisar um pouquinho também sobre isso. Então a recompensa ou a bênção de Deus é uma posição de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que interessante isso aqui. Essa semana nós estávamos conversando com uns amigos nossos, que era do tempo que nós éramos diáconos na igreja. Há alguns anos atrás, não vou dar nós não, alguns anos atrás. Então nós servimos com intensidade, era um grupo maravilhoso, lindo, aquilo tudo. Poucos hoje estão firmes na fé. E os que estão firmes na fé foram os que continuaram no serviço ministerial. Então, pastor, mas isso quer dizer o quê? Que o ministério nos segura na fé? Não, mas vai nos dando confiança na fé que nós temos em Cristo Jesus, o envolvimento. A partir do momento que há um relaxamento, um distanciamento de uma posição, a tendência é um esfriamento na fé. Então, essas bênçãos advindas do envolvimento. Por isso que servir ao Senhor é muito importante. Nós precisamos estar vivamente, latentemente exercendo a nossa missão, a nossa função. Nós não podemos deixar de lado, porque quando nós estamos exercendo a nossa fé em Cristo, ela vai aumentando, a graça do Senhor vai se manifestando diariamente na nossa vida, porque estamos envolvidos com Ele. Então, infelizmente, muitas dessas pessoas serviram conosco, deixou de servir e muitos estão afastados do Senhor. E agora, boa parte daqueles que permaneceram servindo estão firmes na posição. Amém? Então, a fé, ela é maravilhosa a gente entender isso aqui, ó. Serve bem como diácono e adquirirá uma boa posição. Isso é um conselho direto. Você vai adquirir uma boa posição. Muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus foi um dos exemplos máximos, de serviço. Amém? Embora o diaconato seja um ministério específico, e aqui ministério, não ministério é de vocação, de chamado, não, ministério aqui como nós temos na igreja, nós consideramos então um ministério diaconato, presbitério, evangelista, pastor. Então
nesse ministério aqui, tá? Embora seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Em outras palavras, você não precisa ser consagrado para servir, e você sendo consagrado a pastor deve continuar servindo também como diácono. É uma missão para todo mundo dentro da igreja, amém? Agora nós vamos ver qual é esse ministério específico, depois a gente pode abordar um pouquinho esse tema também. 1 Timóteo capítulo 3, verso de 8 ao verso de número 13, eu queria que você pegasse aí e alguém lesse, por favor, esse texto, que vai ser a base aqui para nós continuarmos seguindo, amém? Então, o primeiro versículo que nós vimos foi o quê? Foi qual a recompensa de quem serve como diácono? Nós temos ali, então, como se fosse um ânimo para que a gente abraçasse esse serviço do diaconato. E agora nós temos, então, 1 Timóteo ainda, capítulo número 3, verso 8 ao 13, algumas indicações maravilhosas. Vamos lá? Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o texto ele vem frisando características e posicionamento que um diácono tem que ter, e aqui frisando especificamente aqui o ministério dentro da igreja, aquele que deve ser consagrado. Por isso deve ser uma pessoa experimentada na fé, tem que ter um tempo de fé. Por quê? Porque ele vai ser referência, vai ter funções aqui que ele tem que exercer aqui que são de ordem, né? Como é que eu posso dizer? Ordem de ministro, que é o caso, né, de visitar, de levar a ceia, né, aos doentes, aos enfermos, na casa deles, aqueles que não podem ir na igreja. Então ele precisa ser uma pessoa de referência no serviço que ele está prestando, amém? Então tem que ter essa referência, e aí depois algumas outras exigências que nós temos aí. O que nós vamos frisar hoje é o ato do serviço em si, e não necessariamente focar no ministério dentro da igreja, amém? Porque diácono nós vamos analisando aí que tem um amplo significado e que realmente faz parte da nossa vida como cristão, e não necessariamente de uma função dentro da igreja, tá? Porque muita gente tem enganado em relação a isso. Eu sirvo na igreja, mas sai da igreja para fora. Não, aqui o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu sou diácono, sou lá dentro da igreja, aqui eu não sou diácono, não. Na verdade, isso não funciona, tá? Não existe uma função aqui dentro e outra lá fora, não. O que nós fazemos aqui dentro e o que nós exercemos aqui dentro tem que ser um espelho de quem nós somos lá fora, ou o que nós somos lá fora também tem que espelhar o que nós somos aqui dentro. Então é muito importante isso. Tem pessoas que é maravilhoso você lidar com eles na igreja, mas não mexe com eles na rua não, porque o negócio fica estreito. Não faça negócio com ele porque ele é ruim de paga, porque ele é terrível, ele é implacável. Então infelizmente existe esse tipo de pessoa dentro da igreja, mas não pode ser o exemplo seguido e não pode ser tido como algo que é aceitável no nosso meio. Não, pastor, o que vamos fazer? Excluir essa pessoa? Não, mas lutar para que essa pessoa mude completamente o seu comportamento lá fora, de acordo com aquilo que é cá dentro, amém? Mas vamos lá então, o que nós estamos observando aí é as necessidades, então, para um destacamento de alguém que vai exercer uma função aqui dentro da igreja. Mas nós vamos observar que servir é uma ordenança do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 12, verso 30 e 31, queria pedir que alguém lesse, por favor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? O versículo anterior está dizendo o quê? O versículo anterior a esse vai ser uma pergunta dos
uma pergunta dos fariseus ou saduceus, já não recordo com precisão, pode ler um pouquinho atrás, mas uma pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento, né? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Amém. Então tá, nós temos aí uma referência então que um dos mestres, vendo Jesus responder lá com autoridade, faz essa pergunta para Jesus: olha, já que você respondeu tão bem, vamos aqui interessar, qual é um dos maiores mandamentos? Aí Jesus, ele cita o primeiro mandamento, aí Jesus, ele fala: e o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não há aqui uma diferença, e é isso aqui que é importante a gente frisar, não há uma diferença e não há como a gente estar aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e a gente não amar o nosso próximo, a gente ignorar o nosso próximo. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. E o que isso tem a ver com serviço? É exatamente esse o ponto, servir o nosso próximo, amar igual a gente ama a nós. Então, se nós faríamos tudo pela nossa vida, nós temos que fazer tudo pela vida do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está próximo. Não tem essa. Quem é o nosso próximo? É aquele que está relacionando com a gente, aquele que tem contato com a gente, é aquele que nós temos contato direto com ele. É esse o próximo. Não tem uma pessoa identificada: o seu próximo é a sua esposa, o seu próximo. Não, o seu próximo é qualquer pessoa que estiver próximo de você. Independente se é de outra raça, outra língua, independente, não, é o seu próximo. Embora nós temos uma instrução na palavra de Deus falando para que nós preocupássemos com todos, mas principalmente com os domésticos da fé, com aqueles que exercem a mesma fé que nós. Então, se existe uma pessoa com prioridade para nós socorrermos, é aquele que exerce a mesma fé que nós. Amém? Isso é instrução da palavra de Deus. Mas, em suma, temos que preocupar com todas as pessoas, todos que estiverem próximos de nós. Porque não há como servir a Deus e não amar o próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, em João mas a primeira carta de João vai falar exatamente sobre isso. Se você diz que ama a Deus e não ama e aborrece o próximo, aborrece seu irmão, você é um mentiroso e a verdade não está em você, e você não ama a Deus. E a conclusão depois vai surgir o quê? Que na verdade nós somos, quando temos esse tipo de ação, somos filhos do diabo e não filhos de Deus. Então é muito sério quando nós entendemos isso aqui, porque tem muitas pessoas, irmão, que verdadeiramente demonstram um amor e uma dedicação, uma devoção a Deus, mas não demonstram isso para o próximo. Quando é o próximo, não está nem aí para a pessoa, e isso não tem como. Um dia indignados nós ficamos, eu e minha esposa, eu não sei se ela vai recordar exatamente disso, mas tinha uma senhorinha na igreja, uma senhorinha portuguesa, não tinha ninguém por ela, era mesmo uma senhorinha, ela toda vez que chegava na igreja, ela virava, ela falava: ai, tu és tão querido, e que me enchia de beijinho, batom vermelhão, irmão, me enchia de beijinho, de ficar meio esquivando dela, mas tipo, é um sentimento que ela foi abraçada com uma mensagem do evangelho. Sabe como que ela foi abraçada? Ela estava passando a porta da igreja, a diaconisa que estava na porta chamou ela: olha, vamos entrar. E ela entrou para dentro da igreja e ali aceitou Jesus, tipo assim, um encontro casual do nada. Mas era uma pessoa que estava sozinha, solitária, aí encontrou ali uma família que amava ela e estava ali, abraçando ela. Então ela sentia muito amada. Aí onde que eu quero chegar? Um dia fizemos uma festa, foram as irmãs lá que reuniram e fizeram uma festa de aniversário para ela. Aí fizeram uma festinha, bolo, não sei o quê. Aí passou um irmão, nesse dia ele estava meio atribulado, ele passa: nossa, estão mimando demais essa velhinha aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, se a gente não se conscientizar com uma causa dessa e não nos envolver numa causa dessa, aquilo que nós estamos pregando, o amor de Cristo, não é real, entendeu? Por quê? Porque é um ato nobre, irmão, independente de ser cristão ou não. Eu acho que 90% da população tiver sóbria vai abraçar uma causa dessa, ou vai aplaudir uma causa dessa. Aí alguém que diz que está em Cristo está achando que aquilo é algo demais para uma senhora daquela. Aí o que nós ficamos revoltados? Não é possível. E depois não é só, irmão, é muitas outras ações como essa.
Se a gente verdadeiramente não tiver empatia pelo nosso irmão, não estiver disposto a dar mais de nós em prol dos irmãos, a gente não está servindo verdadeiramente a Cristo. Uma das coisas que notava muito, nós éramos uma igreja, tipo um envolvimento muito legal, mas quando alguém precisava, que ia fazer uma mudança, por exemplo, ninguém gostava de estar lá. É a verdade. Não, sempre arrumava um compromisso, não estava. Aí um dia surgiu um irmão, não vangloriando, irmão, não, mas transmitindo uma mensagem, exemplo de coisa que eu vi, porque eu tenho certeza que alguma vez também eu falhei, mas nesse dia específico, o irmão ia mudar e tal, precisava de ajuda, ninguém apareceu, eu apareci lá. Aí sabe quem estava lá ajudando ele? Um bêbado que morava na rua dele, meu cara estava bêbado mesmo, e vivia bêbado, lá ajudando ele a fazer a mudança. Irmão, na hora que eu vi aquilo ali, a única coisa que eu falei, Senhor, perdoa a tua igreja. Porque alguém que não tem nada a ver com a igreja, mas viu a necessidade dele, estava ali e tal, não sei se estava querendo uma pinga no final, né? mas pronto, mas que estava ali servindo e ajudando, estava. E aí esse irmão veio falar comigo, nossa, ninguém na igreja ia ajudar, mas ali ó, o cara, eu falei, pois é, deixa eu dar, vamos orar para essa igreja que a gente está precisando de Cristo. Mas é esse sentimento, irmão, se não tiver verdadeiramente esse envolvimento, a gente não está servindo verdadeiramente o Senhor. Tá? Porque o Senhor Jesus, ele mostrou isso de forma muito intensa. Então, um mandamento igual a amar a Deus de toda a nossa alma, que a gente vem aqui, canta, dá glória, e roda e pula, se não for transferir também em serviço, nós estamos quebrando um mandamento muito importante, porque o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o nosso próximo como a gente ama nós mesmos. Você ia deixar, irmão, você é uma outra pessoa que está vendo você mudando e pegando peso, você ia deixar você sozinho? Não ia, no mínimo você ia pegar ali uma coisinha ali e ajudar também, não ia? Então imagina, você saiu de você e está vendo você fazer mudança, o que você ia fazer? Não, deixa eu ali ajudar esse cara, né? Não é isso? Não, deixa eu ali fazer essa força, né? Agora a gente tem que ter cuidado com os aproveitadores, também tinha. Irmão, cansei de ajudar o irmãozinho, depois eu descobri que o irmãozinho passava uns orçamentos para fazer um trabalho e não colocava o transporte para lá. Aí toda vez que ele tinha que levar as coisas ou buscar alguma coisa, ele me chamava para ir lá com a carrinha para poder, e não pagava nada, ou seja, ele estava usando da minha mão de obra gratuita para... Eu falei, não, aí também não dá, né, Senhor? Assim também fica difícil. Irmão, não há problema, eu falava muito claro, não há problema, fez um orçamento, correu mal lá as coisas, você precisa de um auxílio, fala. Irmão, já tem muitos exemplos de a igreja se reuniu e foi pintar obra de irmãos que não estavam conseguindo honrar e falou sobre isso. Aí foram lá, fizeram um movimento, foram lá, vamos acabar essa obra, pintar para honrar o compromisso que o irmão tinha, porque correu mal, irmão, isso pode acontecer, não há problema. Agora o que não pode é já pegar a obra contando, não, vai no final, chama os irmãos que a mão de obra sai baratinha, não, aí não, né? Aí não dá. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? É esse cuidado, mas temos que ter o coração disposto a servir sempre. Esse foi os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. O ministério de serviço ao próximo é o símbolo do amor, é o símbolo de amor na instituição dos diáconos, relatado no livro do Atos dos Apóstolos, no 6º capítulo. Que o serviço dos diáconos de Cristo nos inspire a cultivar um estilo de vida diaconal baseado na história de Jesus de Nazaré, mais conhecido como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então que esse estilo de vida ali nos dê uma instrução, uma inspiração. Amém? A função do diácono remonta a um serviço voluntário prestado para alguém. Então pensa num serviço, você não vai cobrar nada, é voluntário, mas você vai entregar. É essa a ideia quando se fala diácono. Então diácono é aquele irmão que não vai ter uma paga financeira no final do mês, mas vai estar ali servindo a igreja. Não há problema algum da igreja organizada financeiramente, pagar alguém para poder cuidar, zelar do tempo, não há problema algum em relação a isso. Mas agora, os irmãos que devem servir, devem prestar um serviço voluntário. É algo maravilhoso servir o Senhor dessa maneira, sem esperar nada em troca, sem esperar honra de pastor, sem esperar aplauso de ninguém. Não, é servir o Senhor. Embora é sempre muito bom reconhecer quem está servindo, tá? Líderes, é sempre muito bom reconhecer quem está servindo. Mas quem está servindo não pode ficar esperando, não reconheceu, não sirvo mais. Agora eu vou sentar e acabou, né? Não, nós precisamos estar com o coração aberto, entendendo para que a gente está fazendo. Amém? No primeiro século da igreja cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo.
na mesma medida que cresceu, que era aquelas pregação lá, né, que 3.000 almas aceitou Jesus, depois de uma outra, mais 5.000 almas aceitou Jesus. Imagina isso tudo de uma vez dentro de uma igreja. Aí o que começou? Surgiram também os problemas na esfera social, demandando urgentes providências. E aí nós vamos ver lá que uma sábia decisão, uma sábia e unânime decisão, em Atos capítulo 6, verso número 3, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral elevada, cheios do Espírito Santo, para administrar esse importante negócio, esse importante serviço, esse importante ministério. Alguém lembra o nome do diácono mais destacado entre os diáconos que estavam lá? Estevão. Amém? E por que o nome de Estevão foi tão conhecido? Pessoal, um sopro. Porque ele foi o primeiro mártir. Fala tu, mulher. Amém? E o que mártir tem a ver com o diaconato? Como é que é? Serviu. Amém? Glória a Deus. Encaixou bem, né? Não necessariamente no ministério, da função ali da igreja, tá? Mas o destaque dele, e aqui é importante, é porque o diácono não é menor do que ninguém, tá? Ele morreu por causa da pregação do evangelho, expondo a palavra. Então ele foi apedrejado e ele morreu. Então não está ligado diretamente ao serviço dele, mas nos mostra que você tem uma função de diaconato na igreja, você não é menor que ninguém, você deve ser cheio do Espírito Santo, você deve expor a palavra de Deus, você deve viver com intensidade a vida que nós já sabemos que devemos ter. Agora o que nós estamos falando aqui é de posicionamento num serviço de urgência dentro da igreja. Queria que alguém lesse, por favor, então Atos capítulo 6, verso 3. Por isso, irmão, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Amém. Depois você lê o contexto, você vai entender mais aí o que aconteceu. Mas, como nós já relatamos aqui, o crescimento da igreja, né, fez com que... Não, foi no ponto seguinte aqui, anterior. Surgiram também problemas na esfera social. E aí começou as viúvas que precisavam de mantimento, as ações sociais dentro da igreja. Como era um grupo imenso, enorme, começou a ter dificuldade. Aí começou a ter um certo preconceito entre as viúvas que falavam, né, o grego, que eram consideradas gentios, né, que aceitaram a Cristo, e as que falavam o hebraico. Então começou ali a ter um desajuste e começaram a dar mais atenção a umas do que as outras. Então essas outras levantaram uma reclamação, fizeram um apelo, colocaram a condição dela que estava acontecendo, e então a igreja decidiu levantar diácono, que era para cuidar especificamente dessas áreas, para que não houvesse esse tipo de situação dentro da igreja. Então o contexto aqui foi isso, essa que foi a necessidade, tá? Então depois nós lemos aí então esse versículo, que levantaram esses homens, porque o importante ministério do serviço, que por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Então o que nós estamos vendo aqui é onde surgiu, como surgiu ali a função do diácono, né, dentro da igreja. Amém? Então foi isso, uma crise no crescimento da igreja, expandindo, teve que levantar essas pessoas aqui. Nós já vimos o exemplo de Estevão, que foi um dos diáconos levantado, que foi depois morto por causa do evangelho. Então nós já vemos aqui que não é por ser diácono que dá para deixar de lado, não, tá? Está nos níveis aqui dos grandes homens de Deus. No versículo 5 tem o nome dos 7. Versículo número 5, vamos ler então, honrar aí os outros 6 que nós não conhecemos, né? Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Amém? Então olha aí os nomes dos outros aí, anota isso aí depois, nas perguntas de gincana bíblica dá para pegar os nomes desses aí, não dá? Os primeiros já. Esses aí é difícil. Quem foi Nicolau? Oh, meu Deus do céu, quem foi Nicolau aí, Jesus? Mas então nós temos aí o nome então dos 7
homens que foram levantados para a primeira função, e depois isso foi replicando nas igrejas, né, esse ministério diaconal do serviço, tá? E a necessidade era intensa. E aqui frisar já nesse ponto, por que levantaram alguém específico para isso? Porque essas causas começaram a chegar até os apóstolos. Só que os apóstolos, com 5 mil almas na igreja, ou mais que 5 mil, né? Porque já eram 3, embora a Bíblia não é bem clara se é 3 mais 5, ou se o número já chegava a 5, né? Então dá a entender, mas imaginamos, vamos colocar por baixo 5 mil. 5 mil pessoas, tudo bem que a gente estava com 12, né? Em Atos também já está a reposição de Judas Iscariotes lá no início, estão com 12 ali, mas os 12 têm muita coisa para fazer além de pregar o Evangelho. Imagina, eles estão preocupados com doutrinar a igreja de acordo com a mensagem de Jesus. Eles estão preocupados em orar por aquele povo todo. E aí começa a chegar a causa de viúva que não recebe, aí é isso, é aquilo outro. Então eles falam, não, peraí, a gente não pode ficar preocupado com essas coisas. A gente vai levantar homens para poder gerir essas coisas, cuidar dessas coisas aqui, porque nós não podemos parar de orar, parar de buscar as coisas espirituais aqui, para poder esse povo estar direcionado na palavra. Amém? Então eles precisavam de perseverar a doutrina do nosso Senhor Jesus naquela igreja. Então, para que isso acontecesse, se eles desviassem o foco para essas coisas que eram importantes, sim, mas não podia deixar de lado também o ensinamento, a doutrina. Então, por causa disso, levantem homens que são capazes de exercer isso, que também são cheios do Espírito Santo para poder cuidar disso, enquanto a gente fica orando, dedicando a palavra e tudo mais. Amém? Então, é nobre participar do conjunto da obra de Deus, servindo ao Senhor. Amém? Não é vamos escolher os homens ali que não têm a capacidade que nós temos, que vai. Não é isso. Tá? A causa aqui é bem diferente, é para que não tire o foco aqui dos outros ministérios. Se nós trazemos para o nosso dia de hoje, os pastores, os presbíteros, tem função que é de ajudar a cuidar da igreja, está sempre buscando um entendimento da palavra, a palavra que Deus está liberando para a igreja. É o que eu falo sempre, irmão, pregar, para quem está habituado a pregar, ou para quem gosta de pregar, se torna uma coisa simples, preparar uma pregação bonita. Agora, não é uma pregação bonita que nós buscamos ministrar no culto de domingo, nós procuramos buscar no culto de domingo uma palavra direcionada por Deus. Então, a luta do pastor não é durante a semana, ou de quem vai pregar, não é durante a semana preparar o melhor sermão, não, porque isso a gente vai numa Bíblia de estudo, com os tópicos, a gente busca, vai alinhando, tópico 1.3, 3 passos para você negar você mesmo e tal, a gente prepara um negócio bonito, 7 passos para você alcançar a prosperidade, tal, dá para fazer umas coisas maravilhosas aqui. Você acha que não? Dá para preparar, pega livro de estudo, esboço, e vai lá no grego, no hebraico e tal, chega aqui, que é uma maravilha. Mas a palavra de Deus, ela é tão cheia de conteúdo, que a gente precisa saber o que Deus tem para mim nesse momento. Porque que Deus tem vitória é certo, mas às vezes a vitória de Deus vem nos enviando para a guerra, às vezes com a arma na mão, mas às vezes com o instrumento na mão, só para poder chegar lá e ver o livramento que Deus vai nos dar, ou às vezes nem é para ir naquele momento, porque Deus está agindo e preparando para nos dar a vitória de outra forma. Então imagina, eu vou lá, preparo uma pregação super linda e maravilhosa, mas não é a porção que Deus tem para a igreja naquele momento. O que vai resultar? Não vai resultar em nada. Vai ser uma palavra, vai gerar conhecimento, vai ficar bonito, sim e tal, mas não vai agregar, irmão. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus nos sustenta. Às vezes a gente não sabe e não lembra do que foi pregado há 3 domingos atrás, há 4 domingos atrás, mas aquela palavra naquele momento foi eficiente para a nossa vida. Então, essa palavra de Deus, é isso que nós buscamos, amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, que existe, os apóstolos que estão lá buscando uma direção para a igreja, para poder pregar e mais 3 mil almas aceitar Jesus, alguém vai ter que ir lá repartir o alimento entre as viúvas. Então, é esse o contexto, então é uma colaboração. Mas aí na oportunidade certa também, que Estevão teve que pregar a mensagem, o que ele fez? Ele pregou a mensagem. Então não é porque é diácono que não pode entregar, não é porque é pastor ou é apóstolo que não pode servir. Na verdade, todos devemos servir. O significado do termo, a diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo, o termo grego diaconia significa ministério ou serviço, tá?
a vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido de diaconia em todos os seus aspectos. Alguém discorda? Nada, né? O que o Senhor Jesus nos mostrou de tão maravilhoso e tão importante? O ministério terreno de Jesus, na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Hebreus capítulo número 3, verso de número 1, por favor, alguém pode abrir. Depois Lucas 24, verso 19, Lucas 4, verso 18 ao 19, outro irmão, vão pontuando aí e vão pegando. João capítulo 10, verso 11 e por fim Mateus 20, 28, tá? Então vamos lá, quem pegar aí Hebreus capítulo 3, verso 1, vai ter a declaração: Jesus, ele foi apóstolo da nossa confissão, amém? Então isso no ministério terreno de Jesus, pode ler. Por isso, irmãos, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? Então ele foi sim o nosso apóstolo. Então isso evidenciou. Apóstolo quer dizer aquele enviado. Então ele aqui na terra evidenciou o apóstolo, o grande apóstolo, o maravilhoso apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o apóstolo da nossa confissão de fé. Ele também foi profeta. Lucas 24, 19. Se tiver pode ler, por favor. Lucas 24, 19. Os irmãos todos foram lá para o final, né? Todo mundo querendo ler, né? Isso é bom. Vai que eu não acho o primeiro, não vai dar tempo, eu vou lá para o último logo, que lá é certo. E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém? O que era varão profeta. Amém? Então Jesus, no ministério terreno, também foi profeta. Lucas 4, 19, 18, ou 18, 19, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano de graças do Senhor. Amém? Proclamar o ano aceitável do Senhor, numa outra versão. Evangelista. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Evangelista é o quê? É aquele que evangeliza, né? Evangelista evangeliza. E o que é evangelizar? Levar o evangelho às pessoas. Evangelho, as boas novas, a mensagem de Cristo. Então ele me ungiu para poder levar o evangelho das boas novas. Então Jesus, ele é um evangelista também. Amém? Pastor, João 10, verso número 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, glória a Deus. Quando começou, né, o ladrão veio para matar e roubar, não ficou meio assustado, né? A declaração está no finalzinho do versículo. Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então uma declaração muito direta do nosso Senhor Jesus, de que ele também foi pastor. Então Jesus, ele é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e também diácono. Tá? Vamos lá ver. Mateus 20, verso número 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por mim. Amém. Jesus, ele veio para servir e servir a tal ponto de dar. Filipenses capítulo 2, o verso de número 6 e o verso de número 7. Vamos ver o que mais o apóstolo Paulo vai nos falar, ou melhor, o que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre essa posição de Jesus, do serviço. Nós estamos falando de diácono, nós estamos falando de servir, nós estamos falando de servo.
que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Amém? Tomando a forma de quê? Forma de servo. Então, claramente nós vimos lá que Jesus ele veio para servir e dar a vida por nós. E agora nós estamos vendo uma outra declaração do apóstolo Paulo aos Filipenses, declarando que Jesus ele tomou a forma de servo. Amém? Servo e aqui já ligando ao serviçal mesmo, aquele que está ali para poder defender a toda maneira, tá? Serviço escravo. Na véspera de sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. João capítulo 13, verso 4 e verso 5. Então lá nós estamos vendo que Jesus, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de servo, a forma de escravo. E agora nós vamos então ler uma referência em João capítulo 13, verso 4 e verso 5. Antes da crucificação, ele tem a ceia junto com os discípulos. E o que nós temos aí? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém. Então, o que nós temos aqui? Uma ação de um escravo. Tá? Nós não conhecemos esse ritual, não é da nossa época, mas nós temos vários relatos. Nessa cultura, este serviço era exclusivamente feito por um escravo, tá? O escravo que estava na casa, ele tinha essa função, tá? As pessoas chegavam, tem um texto mesmo do próprio Senhor Jesus, aquele que a mulher entra e unge os pés de Jesus, aí depois Jesus vai questionar o homem que recebeu ele, falando, olha, quando eu entrei aqui, você não fez nada por mim. Essa mulher veio e ela lavou os meus pés e enxugou os pés com o cabelo e depois ela derramou um unguento ainda. Jesus vai falar sobre essa ação, sobre essa cultura que eles tinham lá, tá? Então qual era essa ação na cultura? Chegou na casa de uma pessoa, o escravo já estava ali preparadinho, já com uma bacia, lavava os pés da pessoa, pegava uma toalha, enxugava ali tudo direitinho para essa pessoa. Então isso era algo que para a sociedade é algo que não se fazia. Ou seja, o dono da casa não vai lavar o seu pé na hora que você estiver entrando. Não, quem vai lavar é o escravo, é aquele que presta esse serviçal, que presta esse serviço, que tem essas ações. Então, entrou na casa do proprietário da casa, ele vai estar ali só te esperando bonitinho, enquanto o escravo ia lá e lavava os pés da pessoa que está visitando. Aí Jesus, ele é Senhor, ele é o mestre, ele é que está conduzindo os discípulos. Aí o que ele faz? Acabou a ceia, o que ele faz? Ele vai lá, pega uma água e ele quer lavar os pés, né? E aí nós até temos a continuação e nós vamos ver a ação de Pedro, né? O que Pedro, ele começa a argumentar com Jesus. Quem lembra dessa história? O que Pedro fala? Isso, não, meus pés você não vai lavar não sou digno que lavar meus pés. Aí Jesus fala com ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo, você não tem parte comigo. Aí Pedro, eu gosto de Pedro, Pedro, então não lava seus pés, não lava a cabeça também. Exibido mesmo, né? Pedro tinha galera, tem que ter uma conversa comigo. Mas a ação de Jesus aqui, ela demonstra que, mostrando para eles, olha, não é porque eu sou Senhor, que eu não vou servir vocês. Não, agora estou mostrando para vocês a verdadeira essência do que é uma vida em Cristo, do que é verdadeiramente ser cristão. O que é servir o Senhor de verdade? Servir o Senhor de verdade é entender essa identidade que nós estamos falando tanto, de onde Ele nos tirou, do que Ele fez por nós, para onde Ele nos transportou, e agora não é aqui dentro da igreja, agora é viver dessa maneira. Agora, esse serviço, por isso nós estamos frisando, tentando passar essa ideia de forma bem clara, que existe um diaconato dentro da igreja, mas que a nossa vida deve ser vivida da forma de um diácono, de um servo, de alguém que verdadeiramente entende essa mensagem e que replica isso, amando o próximo como a si mesmo, servindo o próximo. Então, se alguém está vindo na casa, não é o
o escravo que tem que ir lá lavar os pés, não. Aquele que está dentro da casa considera o outro e ama o outro igual a ele mesmo, que é ele com os pés limpos, chega ali e lava, não há problema em ele lavar os pés daquela pessoa que está chegando. O que nós precisamos entender aqui, que Jesus está transferindo para os discípulos aqui o negócio funciona dessa maneira. Nós precisamos, eu não quero ser maior que ninguém, não deve ter esse sentimento em nós. O sentimento deve ser amar como se fosse a nós mesmos. Então, se nós amamos da maneira que nós nos amamos, irmão, as coisas vão funcionar de uma forma diferente. Então não vai ter contenda, não vai ter briga, né? Porque o que você queria levar para sua casa, você quer que o irmão também leve para a casa dele. Então como é que eu vou fazer? Achar no meio, um leva metade, o outro leva metade, né? Então esse sentimento cristão tem que ser embasado nisso. O sentimento do serviço, do amor ao próximo tem que ser embasado nisso. Então na véspera Jesus ele faz isso, lava os pés do discípulo. Então, a diaconia da toalha e da bacia, essa referência que nós estamos usando aqui para mostrar, né, o serviço escravo e que está associado, né, ao servo, aquele que presta o serviço. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então, precisamos ter muito cuidado com isso aqui, porque uma das principais quedas do judaísmo na altura de Jesus, quando Jesus veio, era o quê? Era o ego deles, o poder. Eles queriam poder, tanto que eles não entenderam Jesus como Messias libertador por causa da forma humilde que ele veio. Eles esperavam alguém cheio de esplendor, um Messias que viesse revolucionar tudo, não da maneira como Jesus veio. Então, esse modo de pensar deles foi contra a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de vida humilde diante do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a nossa posição vai ser diferente. Então, nós não queremos mais honra, nós queremos honrar. Nós não queremos mais ser visto e aplaudido, nós queremos aplaudir, nós queremos que o outro esteja bem, nós queremos, não é, irmão, viver uma vida à margem, não, eu quero ficar aqui porque, não, eu preciso que os outros, não, nós vamos todos, nós temos que nos incluir, porque se eu amo o próximo igual a mim, eu também tenho que querer o bem para mim, mas eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Não é querer que só os outros estejam bem, não, é amar igual você ama a si, porque o amor a si próprio, não o amor igual o mundo prega, mas o amor próprio, o amor pessoal, ele deve ser exercido, porque se você não ama você, como que você vai amar seu irmão também? Então é quase que natural, o instinto natural que a gente nos ame, que a gente cuide de nós, mas infelizmente tem algumas pessoas que deixam uma mentalidade de um desleixo, de uma falta de cuidado, não se importa com ele próprio. Então, se você não se importar com você próprio, você não vai conseguir amar o outro na condição ideal para que você ame. Então, o amor próprio também, entenda esse amor próprio aqui, um amor próprio cristocêntrico, não é um amor próprio de um ego inflado, não, mas o amor cristocêntrico do nosso ser, da nossa pessoa, do nosso projeto, da nossa casa é muito importante. Porque infelizmente muitas pessoas pensam nos outros e esquecem da própria casa, esquecem da própria família. Não, isso também não é cristocêntrico. Nós devemos amar o outro, que os outros estejam bem, mas que nós também estejam bem. Então vamos todos juntos. Então se existe alguém que está explorando isso em você, não é legal, não é aceitável essa atitude, porque você tem que se amar. Então você não pode deixar que o outro extraia só de você e nunca colabore com isso, porque essa pessoa ela está sugando. Né? E isso não é saudável. A gente já viveu um relacionamento assim entre irmãos de igreja, pessoas que só queriam, né? Líderes que só queriam, só extraíam, mas na hora que precisavam nada. Inclusive algumas pessoas frustraram da igreja por causa dessa atitude, porque quando os líderes precisaram, abriu a porta da casa, para que os líderes ficassem lá, que passassem lá um tempo por causa de uma transição de apartamento e não sei o que. Mas no dia que precisou de um apoio para ficar lá na casa dos líderes um tempo, o líder não aceitou. E aí o que acontece? Essa pessoa frustrou, porque é alguém que está sugando, é alguém que só quer. Aí na hora que precisa de oferecer, não oferece. Então nós precisamos ter atenção a isso. Então nós vamos ser seletivos e tal, não, mas se você vê que algo está acontecendo, seja franco para a pessoa. Alerta ela, porque às vezes ela está inconsciente, alerta. E se você vê que persevera no erro e não quer mudança, afasta. Não temos essa liberdade. A gente não temos que nos amar. Agora não pode ser um amor egoísta, tá? Não pode ser um amor que você só se preocupa com você e que os outros para lá e não se importam. Não, temos que
procurar, vamos avançar todos, tá? Vamos progredir, vamos conquistar. Essa é a mentalidade cristã, amém? Então Jesus, ele serve os discípulos ali, não é para poder inflar o ego dos discípulos, não, porque o posicionamento de Pedro vai demonstrar também o que Jesus ensinou eles durante toda a caminhada, né? Porque eles não aceitam ali, ficam aplaudindo o que Jesus está fazendo aquilo, não. Eles estão ali meio constrangidos, e Jesus está transmitindo a mensagem para eles, tá? Então, isso é muito importante. O discípulo é um serviçal, para nós fecharmos aqui já, tá? Certa vez, Marcos capítulo 10, versículo 31 e 37, vamos encontrar aí bem rapidinho. Os discípulos, ainda na mentalidade do mundo, de honra, de exaltação, né? De uma posição, olha o que dois deles vão dizer para Jesus: Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda e que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu lhe faça? E eles responderam: Permite-nos que na sua glória nós assentamos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ousados, né? Quando o Senhor implantar o teu reino, né? Vamos lá, vamos combinar aqui, nós somos discípulos, né? Andamos com o Senhor e tal, né? Mas olha a semente do mal dentro do coração. Quantos discípulos que eram de Jesus? 12, irmão, sem medo, são 12, é isso mesmo. 12, tudo 12. Não, é 12, os 12 discípulos de Jesus. Aí 2 deles deixam 10 para trás que assentar. É um sentimento genuíno isso? Não é, irmão. Tipo assim, poderia até ser aceitável, né? Como a gente anda junto ali, criou um espírito de equipe e tal. Então, olha, 5 do lado e 5 do outro. Mas não, o quê? Não, nós queremos um de cada lado especificamente aqui, não. E os outros aí são menores do que nós, né? Nós é que vamos estar sentados do lado do trono do Senhor e tal. A mentalidade, né? Os outros vai servir, não é? Os outros vão lavar nossos pés, né? Não sei se você tinha pensado. Colocar Pedro para buscar comida para a gente, trazer, não sei o que, não. Mas a mentalidade deles, não era a mentalidade de serviço, não era a mentalidade de servo, era uma mentalidade de alguém que estava ali esperando honra, né? O que ele está? Não, estou seguindo Jesus, que o Senhor vai nos honrar. Mas quando nós depois vamos ver João nos escrevendo as cartas lá, e depois de tudo que ele passou lá nos 95 anos, quase 95 anos de idade, sendo lançado na ilha de Patmos e tal, que não sei o que, e as cartas que ele escreveu e tudo, nós vamos ver que essa mentalidade não persistiu. Ele se converteu ao Senhor, porque agora lá com a cidade toda não há reclamação da parte dele. Ele não há argumento de, Senhor Jesus, eu te servi e o Senhor me abandonou e tal. Não. Na verdade, a grande revelação que ele tem na ilha de Patmos, ele vai descrever quando ele vê Jesus, ele cai desmaiado, e aí começa uma declaração: Tu és tão lindo, e seus pés são como latão reluzente. Começa a descrever a glória que Jesus está ali, porque ele não conhecia nem Jesus daquela maneira, ele conhecia, mas mostra que ele está admirado, e o empenho dele em continuar a mensagem do Evangelho permanece até o fim da vida dele sem ganhar honra. Vendo os outros colegas de ministério, né, os outros apóstolos, todos eles morrerem, a maior parte deles morrerem assassinados, né? Agora ele não, ele chega lá no final da vida dele e está lá no finalzinho da vida dele, vai morrer de morte natural e ainda está ali em tantas perseguições que ele passou. Não há questionamento, não há tipo assim: Senhor Jesus, eu reclinava no peito do Senhor, quando a gente sentava na mesa, eu tinha intimidade, não há, porque ele entendeu o que é a mensagem. Ele está lá no final da vida dele, uma vida de perseguição, uma vida humilde, não ousou estabelecer um império para poder ser o grande governador da igreja. Eu fico imaginando nesse tempo, já pensou um apóstolo dos nossos tempos aqui, algum homem que tivesse andado com Jesus, sem, irmão, ter andado com Jesus, já tem um monte que se sente um Deus. Imagina um apóstolo dessas pessoas do nosso dia, tivesse andado lá com Jesus e reclinado no peito de Jesus, irmão, o que ia de ter carteirada aí, o cara ia ser dono das igrejas, né? Então essa mentalidade não pode persistir. O sentimento com Jesus deve ser um sentimento de serviço, de servo, tornar servo, humilde, e João aprendeu isso de forma maravilhosa.
Aí o que Jesus responde para eles? Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou diácono, será o servo, se torne servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Jesus aqui já está transmitindo uma mensagem que é muito importante, tá? Isso aqui a gente vai sentindo ministerialmente. Cada vez que você vai galgando no ministério, no chamado e respondendo a isso, mais servo você se torna. Então, está vendo como a mensagem em alguns lugares está invertida? Então, o líder, ele deve ser mais servo do que todas as outras pessoas. Ele deve servir todos os outros que estão com ele. Não é sentar lá numa cadeira e ficar esperando ser honrado, aplaudido, não. Ele deve servir, ele deve estar disposto a servir. Amém? Então, é óbvio que em algum momento vai ganhar honra, vai ter honra. Honrar também os líderes é de Deus, tá? Não tem erro nisso aqui. Agora, não pode ter um posicionamento de querer receber. Tem que ser um posicionamento de querer dar, de querer servir. Então, o que Jesus está dizendo aqui, quem dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Jesus está transmitindo uma mensagem. Se vocês ficar com esse pensamento de vocês vão passar a vida inteira, não vão desfrutar nada e na verdade vão passar a vida inteira servindo, sem conseguir entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Amém? Então, dentre vós não será dessa maneira, não vai ter posição de destaque especial aqui para poder honrar, não sei o que, não. Vai ter posição de serviço. Vocês querem servir, sirvam com intensidade aquilo que nós temos de mensagem da parte do Senhor. Então, concluindo, vamos fechar nesse versículo aqui, porque a hora já passou. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43 a 45. A diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. Amém? A mensagem principal é uma vida posicionada para poder atender a necessidade do próximo. Amém, irmão? Quando estamos falando de servir aqui, não precisa necessariamente ser aquela missão social de ir lá atender, não. É de estar aberto para o serviço, tá? O Senhor vai proporcionar oportunidade. O que nós não podemos fazer é o quê? É fechar a porta em relação a elas. É claro que tendo disponibilidade, tendo vocação em alguns pontos, é necessário vocação, você deve procurar sim associar a algumas associações, algum modo de serviço, de atendimento comunitário, de alguma maneira. Você pode sim, tendo essa disponibilidade, sim, é louvável sim, mas não fique focado e preso só nisso. Tá? Porque muitas vezes tem alguém do nosso lado precisando do serviço, precisando de um acompanhamento, de uma ajuda, irmãos, e às vezes não é dinheiro, às vezes é uma ajuda simples, às vezes é uma orientação, às vezes é só uma conversa, é um posicionamento. Então nós precisamos estar disponível e acessível a isso. A igreja, ela cresce assim, é uma ajudando, interessando pelas coisas do outro. Então, como é que você está de trabalhar? O trabalho está meio fraco, está ruim, se interessa, saber, procurar oportunidade, auxiliar, ajudar. Não seja indiferente, irmão, pelo amor de Deus. O sentimento do cristão deve ser servir, amando o próximo como você mesmo, tá? Então, essa é a grande mensagem do que nós temos para hoje, para esse texto sobre posicionamento, tá? Baseado naquilo que nós relatamos. O Senhor tem falado muito sobre posicionamento. E o que nós estamos querendo com a igreja? Capacitar e trazer discernimento de quais posicionamentos nós podemos ter. Porque de repente o Senhor está te chamando para posicionar na identidade. Mas às vezes você já está posicionado na identidade e o Senhor está te chamando para posicionar no propósito do serviço, de servir o próximo. Nós vamos também abordar o serviço na igreja, mas vai ficar mais à frente. Mas o entregar uma vida de serviço, às vezes o Senhor está esperando isso de você. Uma posição de servo, uma posição que não fica esperando honra, mas que quer honrar, que quer entregar, que quer dar. Amém? Então tudo que nós estamos fazendo é buscando essa capacitação de Deus para que nós tenhamos posicionamento. E se você precisa posicionar dessa maneira, em nome de Jesus, se posicione, irmão. Saiba que é totalmente de Deus, uma mensagem de Deus, um posicionamento. Seja alguém amável, não seja alguém difícil de lidar, alguém fechado, retraído, não, seja aberto, tá? E isso é muito importante, ser aberto ao serviço, ao propósito de servir, de estar próximo, de auxiliar as pessoas. Em todas as áreas da sua vida, seja alguém prestativo.
Tá? Cristão, irmão, deve exercer isso. Eu não imagino Cristo que não tem prestatividade. Eu não imagino Jesus passando e ignorando uma situação. Não devemos ser prestativos. Tá? Em nome de Jesus. O nosso tempo encerrou, nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Tem algum ponto? Alguém quer destacar alguma questão? Se tiver, tenha liberdade. Alguma pergunta? Não? Está tudo na bênção? Amém. Então nós vamos orar, encerrando o nosso culto de ensino. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Oraremos ao Senhor. Quero pedir a irmã Flaviane, ora ao Senhor, encerrando o nosso culto. Amém? Senhor, nosso Deus celestial, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Muito obrigado. Senhor, mais a tua palavra, o teu conhecimento, para que nós possamos prosseguir, Senhor, e te servir. Em nome de Jesus. Graças, Senhor, em todos os tipos de serviço, não Que assim só seja, na casa, Pai, mas também na nossa Em volta, nome de no nosso Jesus. meio, Em nome de Jesus. Corações sérios, Senhor. Papai, ministério do serviço, Senhor. Em nome de Jesus. A ti, como o Senhor foi exemplo para Em nós nome todos, de Jesus, Pai. e assim eu te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Jesus. Amém. Erga as mãos, posição de receber. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. E você que recebe diz Amém. glória a Deus. Fala direitinho. Amém. Assim está terminado nosso culto. Não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém.